Então vamos lá. Gardner disse uma coisa muito importante também, que todas essas competências, todas essas inteligências, elas podem ser estimuladas. A gente já nasce com uma propensão, com uma facilidade para alguma área, mas todas as competências, todas as inteligências podem ser estimuladas e podem ser aprendidas. E nós não ficamos presos em apenas uma delas. Nós precisamos estimular todas as competências, porque quanto mais eu estimulo em diferentes áreas, mais compreensão de mundo, melhor percepção eu vou ter da vida e das outras pessoas, certo? Então, quando ele trouxe o conceito de inteligência linguística, ele quis dizer que algumas pessoas têm facilidade aí na comunicação, na expressão. Então, são pessoas que têm facilidade aí para escrita, em explanar muito claramente aquilo que pensa através das palavras. Então, essa é uma competência linguística. A gente tem aí escritores, a gente tem intelectuais que têm aí essa capacidade mais desenvolvida. Tem também a inteligência lógico-matemática. Essa inteligência também é desenvolvida através da estimulação, né? Então, essa inteligência é uma inteligência que vai ser usada aí. É uma inteligência que vai ser usada aí na área de estatística, na engenharia, nessas ciências exatas que exigem muito o raciocínio lógico, a lógica como base, certo? Tem também a inteligência corporal, a inteligência sinestésica, né? Então a gente vai falar aí dessa criança que logo cedo tem um bom ritmo, que tem uma capacidade, uma performance física muito boa, uma coordenação motora, visomotora, de equilíbrio, e essas pessoas vão se sobressair aonde? No esporte, na dança. Então, tudo que for referente ao corpo é uma habilidade que vai estar voltada aí para essas áreas físicas, ok? A gente tem também a inteligência espacial. A inteligência espacial é essa capacidade de se deslocar no espaço, de perceber e de se colocar dentro desse espaço. E aí a gente tem profissões como a arquitetura, né? Esse trânsito, né? A pessoa, um motorista de ônibus, por exemplo, ele precisa ter essa orientação espacial bastante definida, um piloto de avião. Então, tudo que se refere a espaço vai aí demandar um pouco mais dessa inteligência. Temos também a inteligência naturalista. A inteligência naturalista é essa conexão que nós temos com a natureza. E algumas pessoas têm isso bastante acentuado, essa ligação com aquilo que é natural. E a gente tem aí, então, os biólogos, né? A gente tem aí os ecologistas que levantam aí a bandeira de cuidar aí do nosso planeta e de trazer aí esse conhecimento da natureza, do funcionamento da estrutura da natureza. Vamos ver se eu estou esquecendo de alguma. Acho que eu já falei todas, né? Vamos agora para a competência. Ah, não, ainda faltou. A competência musical, a inteligência musical. Inteligência musical é essa pessoa que tem essa percepção de ritmo, essa percepção auditiva, e aí as grandes profissões aí são os músicos, né? Dentro dessa habilidade musical. E temos também duas inteligências muito especiais que ele nomeou como a inteligência intrapessoal e a inteligência interpessoal. A inteligência interpessoal é essa nossa capacidade de nos gerenciarmos. É uma habilidade da gente mesmo conversar com os nossos próprios pensamentos e de estar aí
selecionando melhor as nossas ações, seguindo as metas e os propósitos que são definidos aí internamente. Então, a inteligência intrapessoal, ela não é específica para desenvolvimento de nenhuma profissão em específico. Ela é uma competência para todas e para a grande maioria das profissões. Por quê? Porque são inteligências humanas, de desenvolvimento do ser humano, independente de qualquer capacidade cognitiva, de estudo, de formação acadêmica. A inteligência intrapessoal é essa conversa que a gente tem com a gente mesmo, é essa capacidade de nos autogerenciarmos, de nos autorregularmos. É uma competência emocional, certo? Então, essa é uma das habilidades que a gente precisa estimular dentro da escola e que geralmente está lá, né? Esquecidinha e a gente não estimula muito essa competência. E temos também a competência interpessoal, que aí é essa inteligência social, essa inteligência de relacionamento. É a capacidade de sermos empáticos, de nos relacionarmos bem com as outras pessoas. Não de uma maneira superficial, não de uma maneira de obter benefícios próprios, mas essa inteligência interpessoal é realmente estabelecer uma comunicação efetiva com o outro, certo? E a inteligência intrapessoal e a interpessoal, elas estão muito ligadas, porque se eu tenho uma boa percepção de mim, eu sou capaz de ler o outro melhor, de entender o outro melhor, de entender o que ele fala além das palavras, o que aquele corpo expressa. Porque se eu estou em total sintonia comigo, eu também me sintonizo com o outro. Então, gente, se a gente for pensar aí nas estimulações que a gente tem feito dentro da sala de aula, a gente pega aí a inteligência muito fortemente, a inteligência linguística e a inteligência lógico-matemática, né? E olha que a inteligência lógico-matemática muitas vezes também ela é mal interpretada ou mal administrada, porque a inteligência lógico-matemática ela não é só a capacidade de fazer as operações de matemática ou de conhecer os números, é muito mais do que isso. Então, na escola nós estamos focados aí mais nessas duas competências, certo? A competência espacial, a gente trabalha na escola? Sim, a gente trabalha quando a gente trabalha psicomotricidade, corpo, né? A inteligência musical, a gente trabalha na escola? Sim, quando a gente leva esse menino para cantar musiquinha, a gente canta muito dentro da sala, a gente trabalha ritmo, a pausa, né? A pausa nessa fala, a pausa para construir até dentro da própria linguagem, esse ritmo, ele é muito importante. Então, a gente também trabalha, não de uma maneira, às vezes, adequada, mas também é vista na sala de aula a competência musical. A competência física, peraí, fui andando aqui que eu nem sei mais. Então, a inteligência espacial na escola também é explorada. Quando a gente trabalha esse espaço da sala de aula, quando a gente leva essa criança aí para trabalhar com o corpo e esse espaço, né? Tanto na parte física como na parte ali do registro. Essa orientação espacial, ela também é explorada na sala de aula. E a inteligência naturalista também leva, a gente leva essas reflexões para as crianças, né, sobre a natureza, sobre a ecologia, a gente faz alguns experimentos aí de plantar alguma coisa, também, a gente também leva essa inteligência para a sala de aula. Mas umas são mais estimuladas e outras são menos estimuladas. A competência intrapessoal e interpessoal são competências que ficaram mais negligenciadas de todas elas, e elas são as mais importantes. Todas as outras inteligências vão se desenvolver muito melhor
se a gente desenvolver a competência intrapessoal e interpessoal. Se eu sou capaz de me relacionar bem e se eu sou capaz de me relacionar bem comigo mesmo, com certeza todas as outras atividades, todas as outras inteligências vão fluir com mais facilidade. E como é que a gente faz isso lá dentro da escola, né? Esse é o nosso grande desafio, porque estimular a competência socioemocional é uma, um grande desafio. E essas são as habilidades que vão estar aí mais voltadas para a educação do século XXI. São essas as competências que vão ser valorizadas daqui para frente. Na contratação de pessoal, muitas empresas hoje o que elas mais avaliam são essas competências. Às vezes a pessoa tem muito conhecimento, tem uma formação maravilhosa, mas na hora de interagir com o outro, ela fica restrita, fica limitada. Então, ou ela não tem uma firmeza de colocar aquilo que ela sabe, de compartilhar aquilo que ela sabe. Então, todo esse conhecimento ficou diminuído em função dessa outra inteligência que não está desenvolvida. Então, gente, isso é tão sério que a gente precisa, a partir de hoje, começar a estudar como é que eu vou estimular esse menino, essa criança, para desenvolver competência socioemocional. Qual é a atividade de sala de aula que eu vou fazer passo a passo para desenvolver esse tipo de competência? A inteligência emocional e a inteligência social são inteligências que também precisam ser ensinadas. A gente acha que isso vai se aprendendo aleatoriamente na vida, com as experiências, quebrando a cabeça aqui, quebrando ali, e aí a vida vai ensinando. Não é bem assim. Para desenvolver competências emocionais, existem também estratégias, existem formas, existem jeitos que precisam ser estimulados, como a gente estimula qualquer outra. Naquele caso que eu contei para vocês lá no início do Joãozinho e do Zezinho, a competência espacial do Joãozinho foi bastante estimulada. E aí a tendência dessa inteligência é crescer. A competência linguística do Zezinho também foi bastante estimulada. E aí a habilidade linguística dele se amplia. E por que é diferente na inteligência emocional? Não é. Lidar com as emoções, lidar com a relação com o outro, também precisa ser ensinado. E é no passo a passo, é no dia a dia, cada dia um pouquinho. E essa aí é a proposta da pedagogia quântica, que é a gente caminhar nesse universo que muitas vezes é pouco explorado dentro da escola, nesse universo emocional, nesse campo sutil onde as coisas acontecem e que elas são muito importantes na construção aí de todas essas outras competências.